Olá, tricoteiras! Hoje eu vou compartilhar com vocês essa blusa feita usando o método Dropped Shoulder que eu compartilhei na semana passada. O vídeo passado foi a parte teórica, cálculos e as etapas de construção. E hoje eu vou compartilhar o passo a passo completo. E eu também usei a técnica Intarsia para fazer essas trocas de cores. E se você é novo por aqui, está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Fran e nesse canal eu compartilho passo a passo dicas e técnicas de crochê e tricô. E se você gosta desses assuntos, já se inscreva e ative as notificações para me acompanhar em todos os conteúdos. E agora, pegue suas agulhas e linhas e vamos comigo pro vídeo. Para fazer essa blusa, eu vou utilizar o fio mohair da Pinguim. O novelo tem 50 gramas e 300 metros. A composição é 53% viscose, 37% acrílico e 10% poliamida. O tex é 167 e a agulha indicada pelo fabricante é 4 milímetros. As cores que eu estou usando é o vermelho, código 714, o areia, código 7792 e o off-white, código 7791. Eu vou utilizar cabo duplo, 2 fios ao mesmo tempo. A agulha que eu vou utilizar é de 4 milímetros, cabo de 80 centímetros, marcadores de ponto, de argolinha e vou utilizar 2 formatos joaninha. Fita métrica, tesoura e agulha de tapeçaria para esconder os fiozinhos. Essa blusa vai ser feita em top-down, de cima para baixo, e eu vou usar o método Drop Shoulders, também conhecido como ombros caídos. E o vídeo anterior é da parte teórica desse método. Nesse outro vídeo estão todos os cálculos, e é bom que vocês assistam porque aquele vídeo complementa esse. Como naquele outro vídeo eu explico os cálculos e as etapas de construção, vocês vão conseguir reproduzir para qualquer tamanho, utilizando qualquer material. Nesse vídeo eu vou dar sugestões de medidas, de acordo com essa modelagem, material que eu estou usando e a minha amostra de pontos. Então, para você se aprofundar um pouquinho mais nesse método, é importante que você assista também o vídeo anterior. Além dessa técnica diferente para fazer a construção do top-down, vou fazer algumas trocas de cores, formar blocos coloridos na parte da frente, utilizando o método Intarsia. Eu vou usar tanto no tricô plano, quanto no tricô circular. E eu vou iniciar a blusa de cima e a medida inicial vai ser de ombro a ombro. Vou montar pontos na minha agulha referente ao pescoço e vou fazer aumentos até chegar na medida de ombro a ombro. Para o tamanho P, eu vou montar 28 pontos. Para os demais tamanhos, aumenta 4 pontos por tamanho. 24 pontos iniciais para o tamanho PP, 28 pontos para o tamanho P, 32 pontos para o tamanho M, 36 pontos para o tamanho G, 40 pontos para o tamanho GG, e 42 pontos para o tamanho extra GG. Essa é a quantidade de pontos iniciais que você vai montar na tua agulha de acordo com cada tamanho. E reforço que aqui é conforme a minha amostra de pontos. E a minha amostra de pontos deu 18 pontos em 10 centímetros, usando esse material com fio duplo. Vou iniciar com a cor areia e a parte das costas eu vou trabalhar somente com essa cor. E eu coloquei pontos na minha agulha pertinente ao pescoço, você vai colocar conforme a orientação que eu passei, ou então você vai fazer o cálculo de pontos, como eu explico no vídeo anterior. No meu caso, que é o tamanho P, eu coloquei 28 pontos e 4 pontinhos no início e 4 pontinhos no final, eu coloquei um marcador. Entre esses marcadores, eu vou fazer aumento. Passo esse marcador, faço um aumento. Passo até chegar nesse marcador. Antes de passar esse marcador, eu faço um aumento. E eu vou fazer dessa forma nas carreiras do lado direito e nas carreiras do lado avesso. Aqui eu estou numa carreira do lado avesso, porque eu já fiz uma carreira. E nessa carreira aqui, eu já vou fazer aumento. Então, eu faço meus 4 pontos. Passo o marcador, puxo uma laçada, coloco para agulha e vou fazer o aumento em tricô.
E os aumentos eu vou fazer conforme a carreira. Se eu estou na carreira do lado direito, vou fazer os aumentos em meia. Se eu estiver na carreira do lado avesso, eu vou fazer os aumentos em tricô. E os aumentos você pode fazer do jeito que você sempre faz. Não precisa fazer como eu estou fazendo. Só cuida para fazer o aumento fechado. Aqui você faz do jeito que você é acostumado a fazer. Antes de passar o marcador, eu vou puxar outra laçada, vou colocar para agulha e vou fazer outro aumento. Viro o trabalho, vou para a próxima carreira. Faço os 4 pontinhos antes do marcador. Depois desse marcador, faço um aumento. Puxo uma laçada, coloco para agulha e faço um aumento. Antes do marcador, puxo uma laçada, coloco para agulha e faço outro aumento. Eu vou fazer aumentos em todas as carreiras, como eu fiz agora. Lado avesso, vou fazer aumentos em tricô, lado direito, aumentos em meia, entre os marcadores, até eu conseguir atingir a quantidade de pontos de ombro a ombro. No meu caso, eu vou precisar de 62 pontos, somando esses pontos depois do marcador e antes do marcador. De acordo com a minha amostra de pontos, eu vou passar sugestão por tamanho. PP, você vai fazer aumentos até atingir 54 pontos, somando com os pontinhos antes e depois do marcador. Para o P, 62 pontos. Para o M, 70 pontos. Para o G, 78 pontos. Para o GG, 84 pontos. E para o Extra GG, 100 pontos. Então, quando atingir essa quantidade de pontos, aí você para de fazer aumento. Então, eu vou fazer o meu aqui. Quando atingir a quantidade de pontos, eu retorno para a próxima etapa. Concluí os aumentos e está ficando assim, ó, está se formando a parte das costas. Aqui, para o meu tamanho, que é o P, eu tenho aproximadamente 34 centímetros. E agora, eu vou tecer as costas até completar a parte da cava. E nesse momento, você precisa saber quantos centímetros você vai deixar de altura de cava. Vou tecer mais um pedaço, sem aumento. E antes de concluir a altura da minha cava, vou fazer mais alguns aumentos, 18 pontos de aumento, 9 pontos de cada lado, para completar a quantidade de pontos necessárias para a circunferência do meu busto. Então, eu vou fazer da seguinte forma. A minha cava, eu vou deixar o espaço, a altura de 19 centímetros. A circunferência, a volta da minha cava, a soma dos dois lados, da frente e das costas, vai dar 38 centímetros de circunferência. Então, eu vou dividir esse espaço em 3. Vai ser uma parte pertinente às costas, uma parte pertinente ao ombro e uma parte pertinente à frente, para facilitar o entendimento. Minha altura de cava é 19 centímetros, para o meu tamanho, vezes 2, dá 38, que essa é a circunferência. Então, 38 menos 8 centímetros do ombro, 30 centímetros. Esses 30 centímetros eu vou dividir
frente e costas. Então, eu preciso tecer a partir de agora, vou colocar até um marcador aqui, 15 centímetros. Essa quantidade de centímetros que eu preciso fazer para criar a minha altura de cava. Depois, quando eu partir para frente, eu vou fazer os 15 centímetros e 8 centímetros a mais, que é essa voltinha do ombro. E esses 15 centímetros de cava é o total das minhas costas. É o total que eu preciso tecer a partir de agora. 6 centímetros antes de concluir essa cava, eu vou começar a fazer os aumentos novamente. Desses 15 centímetros, eu vou tecer 9 centímetros a partir de agora reto, sem aumentos. E 6 centímetros antes eu vou começar a abrir para criar aquela voltinha da cava. Para todos os tamanhos, você vai precisar fazer um espaço reto, sem aumentos a partir de agora. E para todos os tamanhos, 6 centímetros antes de concluir a altura da cava, você vai começar a fazer aumentos. Vai fazer reto, sem aumentos, e quando chegar em 6 centímetros do final, para finalizar essa altura da cava, você vai começar a fazer aumentos. E para você conseguir definir a medida por tamanho, você pode pegar uma roupa tua como referência, uma blusa que fique confortável, ou você vai medir do ombro, do meio do ombro, bem aqui, no meio do ombro, até uns 2 dedos, mais ou menos, abaixo da axila. A axila tá aqui, uns 2, 3 dedos abaixo da axila. É esse espaço aqui. Vou dar outro exemplo, tamanho M. O espaço da cava é 22 centímetros. Então, 22 centímetros do ombro até 2 a 3 dedos abaixo da axila. Então, você vai fazer 22 vezes 2, que é a circunferência, a volta inteira, frente e costas. São 44 centímetros. Diminui 8 centímetros, que 8 centímetros vai ficar para essa parte do ombro. Então, desses 44, ficar nos 36 centímetros. Aí, você vai dividir por 2, porque é frente e costas. Vai dar 18 centímetros. Você vai diminuir 6 centímetros, que é a quantidade de centímetros que vão ser feitos aumentos. Sobra 12. Você vai ter que tecer 12 centímetros de forma reta, sem aumento. Tecer os 12 centímetros, aí sim eu vou começar a fazer os aumentos para concluir essa cava. Aqui é um exemplo. Então, essa parte reta, sem aumento, que vai compor a quantidade de centímetros da cava, você vai tecer de acordo com a abertura da tua cava. Então, pega como referência uma outra blusa, ou então meça do meio do ombro até 2 dedos a 3 dedos abaixo da axila. No meu caso, eu vou tecer, a partir de agora, 9 centímetros. Eu já vou colocar um marcador aqui para saber que a partir daqui que eu parei de fazer os aumentos, e daqui que eu vou contar 9 centímetros. E quando eu concluir os 9 centímetros, eu volto para fazer o restante dos aumentos com vocês. Concluí os meus 9 centímetros, tá ficando assim. E agora eu vou iniciar novamente os aumentos. A partir daqui, vai fazer aquela voltinha para cava. E como eu comentei antes, essa quantidade vai variar de tamanho para tamanho. Então, você vai fazer essa parte sem aumentos de acordo com o teu tamanho. E a partir de agora, os próximos 6 centímetros, vai dar mais ou menos 6 centímetros, vão ser com aumentos e vai somar com essa parte reta. Então, lembra da continha da cava para fazer a quantidade certa de carreira sem aumento. E essa etapa de aumentos, ela vai ser igual para todo mundo. Vão ser 18 pontos de aumento, 9 pontos no início e 9 pontos no final. E agora, os aumentos vão acontecer sempre nas carreiras do lado direito. Vou continuar trabalhando no tricô plano, carreiras do lado direito e do lado avesso. E os aumentos vão acontecer nas carreiras do lado direito por 9 vezes. Antes, eu estava fazendo os aumentos entre os marcadores, na parte interna dos marcadores. Agora, eu vou fazer na parte externa dos marcadores. Eu vou fazer os 4 pontos, faço o aumento e passo o marcador. Faço todos os pontos das costas, passo o marcador e faço o aumento. Então, os pontos vão crescer depois do marcador. Eu estou com 4 desse lado, no final dos aumentos eu vou ter 13. Estou com 4 desse lado, no final dos aumentos eu vou ter 13. Isso vai ficar igual para qualquer tamanho. Você vai fazer dessa forma, independente do tamanho. Os aumentos que você já fez entre os marcadores é de tamanho para tamanho. Então, eu vou fazer essa carreira junto com vocês e depois é só repetir as próximas. Faço os meus 4 pontinhos.
E agora, antes de passar no marcador, eu vou pegar uma laçada, vou colocar pra agulha e vou fazer um aumento. Ó, já fiquei com 5 pontos. Agora, eu vou fazer todos os meus pontos até chegar no outro marcador. Faço esse marcador, para o aumento ficar depois do marcador. Antes de fazer o próximo ponto, eu pego uma laçada, coloco para agulha e faço um aumento. E aqui no final, eu vou ficar com 5 pontinhos. Próxima carreira, do lado avesso, não faço aumentos. Na próxima, do lado direito, faço aumento. Quando eu concluir todos os aumentos, eu retorno para a próxima etapa. Você vai fazer dessa mesma forma, com a mesma quantidade de aumentos que eu estou fazendo. Concluí os aumentos para cava, ficou assim. Se você estiver usando outro material, outro fio, essa quantidade de pontos aumentou de 6 a 7 centímetros de cada lado. Por enquanto, eu vou parar de tecer as costas. Como eu estou trabalhando com agulhas intercambiáveis, eu deixei em espera no próprio cabo. E já retomei a parte da frente, já iniciei um lado e vou iniciar o outro lado junto com vocês. E se você não tiver agulha intercambiável, você pode passar todos os pontos para um barbante. Se você estiver fazendo usando a técnica intársia, você vai precisar ter mais cabos ou mais agulhas com a mesma numeração. Vocês vão ver que quando chegar na parte das trocas de cores, eu vou precisar circular a minha agulha pelos 3 cabos para usar essa técnica da intársia no circular. É bom você já providenciar mais cabos se você for fazer usando a técnica intársia. As costas eu vou deixar em espera e eu já iniciei a parte da frente. Já fiz um lado com uma cor, desse lado da outra cor, e depois eu vou unir e vou voltar a trabalhar no circular, entre aspas. Como eu vou usar a técnica intársia, eu vou ter lado avesso e lado direito. E agora eu vou explicar rapidamente como que eu fiz os cálculos para montar os pontos e para abertura do decote. Da parte das costas, ela vai ser mais baixa, para dar o aspecto do ombro caído, ela vai ser mais baixa que a parte da frente. Então, eu preciso fazer 8 centímetros, que é o ombro que eu falei para vocês ali na etapa anterior, quando eu mostrei o cálculo. Então, eu preciso fazer 8 centímetros a mais na frente, que é pertinente ao ombro. Eu vou precisar fazer os 15, 16 centímetros das costas, com 8 centímetros a mais. E para fazer o cálculo da montagem de pontos no ombro, seria a quantidade de pontos referente costas, sem os 18 pontos da cava, diminuindo a quantidade de pontos inicial e dividindo esse número por 2. Vou fazer o exemplo do tamanho P. A minha quantidade de pontos até a cava, 62 pontos. E desses 62 pontos, eu vou tirar os 28 pontos iniciais. Vai ficar 34. E esses 34, eu vou dividir por 2, que é pertinente a cada ombro. Daria 17 pontos. Eu coloquei um a mais, coloquei 18 para trabalhar com número par. Então, agora, para facilitar, eu vou passar essa sugestão de pontos, de montagem de pontos, por tamanho. E aí, a gente vai trabalhar um lado de cada vez. Então, para o tamanho PP, você pode montar 15 pontos. Para o tamanho P, 18 pontos. Para o tamanho M, 22 pontos. Para o tamanho G, 25 pontos. Para o tamanho GG, 27 pontos. E para o tamanho extra GG, 31 pontos. Depois de montar os pontos, aí eu vou começar a criar o decote. Esse decote vai ser um decote redondo. Depois eu vou fazer a gola mais alta. E eu deixei de 10 a 12 centímetros de espaço aqui, ó. E o esquema para criação do decote eu explico no outro vídeo. Com base na explicação, você vai poder criar um decote redondo, um decote V, enfim. A explicação tá no outro vídeo, a parte teórica tá no outro vídeo. Aqui eu já vou passar mais ou menos pronto para vocês. Então, para o tamanho PP, você vai montar 15 pontos, você vai fazer 9 aumentos desse lado e depois vai montar mais 15 pontos e vai fazer 9 aumentos desse lado. E aqui no meio, para juntar peça, vão ser 6 pontos. Para o tamanho P, monta 18 pontos, aumenta 9 pontos,
monta 18 pontos, aumenta 9 pontos e faz 8 pontos centrais. Para o tamanho M, monta 22 pontos, aumenta 9 pontos. No outro lado, monta 22 pontos, aumenta 9 e 8 pontos centrais. Para o tamanho G, monta 25 pontos, aumenta 10 pontos, vai ter um aumento a mais do que os outros tamanhos que eu falei até agora. Depois, monta 25 pontos, aumenta 10 pontos e 8 pontos centrais. Para o tamanho GG, monta 27 pontos, aumenta 11 pontos. Depois, monta 27 pontos aqui, faz 11 aumentos. No centro, 8 pontos. E para o tamanho extra GG, monta 31 pontos, faz 14 carreiras de aumento, vai ficar um espacinho um pouquinho maior para esse tamanho. Depois, monta 31 pontos, faz 14 carreiras de aumento e no centro, 14 pontos. E os aumentos para o decote, eu vou fazer só nas carreiras do lado direito. Então, eu já coloquei um marcador aqui para sinalizar. 2 pontinhos antes do final, eu marquei, coloquei um marcador. Então, antes de chegar nesses 2 pontinhos, antes do marcador, eu vou fazer um aumento. Desse lado aqui, que é o meu lado esquerdo, vestindo a peça, eu vou colocar um marcador 2 pontinhos depois do início. Então, eu vou iniciar, coloco o marcador e depois do marcador que eu vou fazer o aumento. Desse lado é antes, desse lado é depois. É a única coisa que muda de um lado para o outro. E agora, eu vou iniciar com vocês esse lado aqui. Agora, com outro cabo, é a mesma agulha, estou usando a mesma agulha, só na ponta que eu vou puxar os pontos, que eu estou usando uma agulha mais fininha. Eu vou levantar os pontos, começando daqui, 18 pontos. Desse lado, eu comecei daqui. Vai ser um pouquinho difícil de enxergar, devido o fio ser bem fininho, mas, ó, vou colocar nessas 2 alcinhas aqui, ó, bem na borda, nas 2 alcinhas. Aqui eu vou fazer um nozinho. Bem no topo do ponto e sempre na mesma linha para ficar retinho. E nessa parte é importante que você use um marcador de carreiras ou você use um rascunho e conte no palitinho, porque a quantidade de carreiras em um lado tem que ser a mesma do outro lado. Então, eu vou contar as carreiras com o meu marcador. E eu vou fazer 10 carreiras sem aumentos e vocês podem fazer a mesma coisa. Vou virar o meu trabalho. E essa próxima carreira vai ser no lado avesso, então, eu vou fazer toda ela no tricô. E vai ser a minha carreira número 1. E só reforçando, aqui no ombro, você vai ter os pontos pertinentes ao teu tamanho. Então, essa foi a minha carreira 1.
Agora, eu vou para a carreira 2, que é do lado direito. Eu já altero aqui no marcador para controlar isso. E eu vou começar a fazer aumento só na carreira 10, mas eu já vou colocar um marcador só para sinalizar que depois eu vou começar os aumentos a partir do segundo ponto. E eu vou fazer carreiras no lado direito e no lado avesso até a carreira 10. Na carreira 10, eu retorno para iniciar os aumentos junto com vocês. Agora, eu vou começar a fazer os aumentos para fechar o decote aqui no meio. E eu estou com todas as cores conectadas. Das costas, eu não cortei o fio. Da parte vermelha, eu não cortei o fio. E aqui estou com o fio. Então, é uma confusãozinha de fios. Tem que administrar para eles não se embolarem. Então, agora eu vou para a carreira 10. E eu vou fazer a primeira carreira de aumento. Do lado esquerdo, os aumentos vão ficar depois do marcador. Então, faço 2 pontinhos. Eu coloquei 2 pontinhos para uma bordinha. Você pode colocar mais se quiser, no mínimo 2, até para ficar mais fácil de levantar os pontos. Então, fiz os 2 pontos, eu passo esse marcador e agora eu vou puxar uma laçada, vou colocar para agulha e faço meu ponto de aumento. Os aumentos aqui na frente, sempre na carreira do lado direito. Viro o meu trabalho e vou fazer o lado avesso sem aumento. Lado esquerdo, depois do marcador. Lado direito, que eu já fiz, inicia a carreira aqui, antes do marcador que eu vou fazer os aumentos. E agora, eu vou passar a dinâmica dos aumentos por tamanho. Do tamanho PP até o tamanho M, vão ser 9 aumentos. 2 aumentos eu vou fazer de 2 em 2 carreiras, no caso, fiz um agora. Na próxima carreira que é avesso eu não faço, na próxima carreira que é no lado direito eu faço. Depois desses 2 aumentos, eu vou fazer de 4 em 4 carreiras mais 7 vezes, até completar os 9 aumentos. 2 aumentos de 2 em 2 carreiras e 7 aumentos de 4 em 4 carreiras. Isso para o tamanho P, para o tamanho PP e para o tamanho M. Já para o tamanho GG, vão ser 3 aumentos de 2 em 2 carreiras e 7 aumentos de 4 em 4 carreiras, totalizando 10 aumentos. Para o tamanho GG, vão ser 4 aumentos de 2 em 2 carreiras e 7 aumentos de 4 em 4 carreiras, totalizando 11 aumentos. E para o tamanho Extra GG, vão ser 7 aumentos de 2 em 2 carreiras e 7 aumentos de 4 em 4 carreiras, totalizando 14 aumentos. E vai anotando as carreiras para ficar igual um lado com o outro. Então, vou concluir os aumentos da forma que eu mostrei. Quando concluir os aumentos, eu volto para unir o decote. Falta um aumento para eu completar os aumentos nesse lado. Está ficando assim. E eu deixei para fazer esse último aumento junto com vocês, que a partir de agora eu vou trabalhar com as duas cores. Vou usar a técnica da entárcia, mas no tricô plano. Por enquanto vai ser no tricô plano. Para todos os tamanhos, depois que você completar os aumentos de um lado e do outro, ainda vão ficar alguns aumentos para serem feitos aqui no meio, para completar a quantidade de pontos. Para o tamanho PP, ainda são 6 aumentos. Daí, você vai fazer 3 aumentos no vermelho, que é pertinente a esse lado, e 3 aumentos no off-white, que é pertinente a esse lado. Do tamanho P até o tamanho G, são 8 aumentos. Então, são 4 aumentos no vermelho e 4 aumentos no off-white. No tamanho GG, são 10 aumentos, 5 e 5. E no tamanho Extra GG, são 14 aumentos, 7 e 7. Independente do tamanho, você vai colocar mais alguns pontinhos. Paramos aqui, ó. Então, eu vou colocar mais 1, 2, 3, 4. No meu caso, que é o tamanho P. E aqui foi no final da carreira.
Nesse lado aqui, eu ainda preciso fazer um aumento. O meu último aumento para completar os meus 9 aumentos. E eu também já vou montar os pontos desse lado, porque na próxima carreira eu já vou unir o trabalho. Só que eu vou virar o meu trabalho, assim, e vou colocar da mesma forma. Faço um E no dedo, passo a minha agulha pela laçadinha que eu fiz no dedo, coloco pra agulha um ponto. Vou fazer devagarinho para que vocês consigam ver. 2, 3, 4. Aumentei 4 pontos aqui, 4 pontos aqui. Claro que esse lado, o branco clarinho, eu já vou ter que tricotar, né? Aqui eu faço mais um aumento. Esses marcadores eu não preciso mais, já posso tirar. Cheguei no meio e eu vou só cruzar os fios. Eu deixo em cima o fio que eu vou utilizar. Então, o vermelho vai ser o fio que vai ficar em cima. Esses pontos eu montei na carreira passada, então, eles são um pouquinho mais apertadinhos. Esse marcador eu também não preciso mais. E se ficar um pouquinho solto aqui, é só dar uma puxadinha e ajustar. Vou fazer até o final da carreira e eu retorno para iniciar a próxima junto com vocês. Já iniciei a carreira do lado direito, terminei com vermelho, iniciei com vermelho. Aqui eu preciso trocar de cor. Nota que tá bem soltinho ainda, mas isso aqui é questão de 1, 2 carreiras, já normaliza. E agora eu vou cruzar o meu fio de novo, ó. Deixo o vermelho para baixo e o clarinho em cima, porque é o que eu vou ocupar. Ó, ficou cruzado, o branco em cima do vermelho. Sempre vou cruzar no avesso.
Agora eu vou virar meu trabalho e vou trabalhar o lado avesso. Inicio com o branco. Quando eu chegar aqui, vou torcer, vou cruzar os fios e trabalho com o vermelho até o final. Chego no final da carreira, viro no lado direito, começo com vermelho. Quando chegar aqui, cruzo, começo a trabalhar com branco. E eu vou trabalhar dessa forma, sem fazer aumentos, até completar a minha cava. Ó, já tem a abertura do decote. E eu vou trabalhar sem aumentos até chegar na parte que eu preciso iniciar os aumentos da cava. E eu vou fazer os aumentos da mesma forma que eu fiz nas costas. 9 aumentos de um lado e 9 aumentos do outro. No início do trabalho, os aumentos vão ser antes do marcador. No final do trabalho, os aumentos depois do marcador. Se você tiver dúvida nessa parte, é só voltar um pouquinho o vídeo, porque vão ser exatamente iguais nas costas, na frente. E para qualquer tamanho, vão ser os 18 aumentos, não vai mudar. A diferença é que eu vou fazer com 2 cores, e aqui você vai ter que tomar um cuidado, porque você vai precisar fazer até 6 centímetros antes do final para começar a fazer os aumentos. Nota que ela tem uma diferença das costas, é mais baixa nas costas, tem uma quantidade menor de cava para as costas. Para você conseguir fazer bem certinho, você vai ter que levar em conta o total da circunferência da cava. Digamos que a tua altura da cava é de 20 centímetros. A circunferência da cava é 2 vezes essa altura, 20 centímetros na frente e 20 centímetros nas costas. Para iniciar o trabalho para as costas, a gente usou a medida de 40 centímetros, menos 8, que é para o ombro, deu 32, dividido por 2, deu 16 centímetros. Para frente, eu preciso fazer esses 16 centímetros mais os 8, que é a quantidade de centímetros do ombro. 16 mais 8, 24 centímetros. Só que eu tenho que tirar 6 centímetros. Quando eu chegar em 18 centímetros, eu tenho que começar a fazer os aumentos. E esse é o esquema da construção da cava aqui na parte da frente. Parece um pouquinho complicado, mas é só na primeira vez. Depois que você fizer mais projetos assim, aí já acostuma, já tira de letra. E se ficou alguma dúvida, pode me pedir nos comentários, que eu respondo todos os comentários. E eu também deixei aquele vídeo de apoio. No vídeo anterior eu explico todos os cálculos, todo o esquema da peça. Se você ficou com alguma dúvida nessa explicação, o outro vídeo ele tem foco só na construção. Tenho certeza que aquele outro vídeo vai ajudar. E agora eu vou dar continuidade fazendo essas carreiras sem aumento até chegar no momento de aumentar os 18 pontos para cava. São 9 de cada lado e essa parte eu não vou gravar porque é igual como já foi feito. São 18 aumentos, 9 no começo e 9 no final, exatamente como nas costas. Depois que eu concluir essa etapa, eu vou unir frente com costas, mas isso eu vou fazer na parte 2. Porque esse vídeo eu vou encerrar por aqui e semana que vem a gente dá continuidade no projeto. E eu espero que vocês tenham gostado desse projeto. Comenta aqui o que você está achando. Se você gostou, deixa o like, compartilha. E se é novo no canal, não deixa de se inscrever e ativar as notificações para você me acompanhar em todos os conteúdos. Muito obrigada por me acompanhar até esse momento do vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo.